Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, eu ainda pediria a atenção, a delicadeza de todos, que transmitam aos interessados que o nosso programa mudou de dia e mudou de horário. Como sabem, agora estamos no horário nobre, não é mais sexta-feira, 8 horas, quando muito poucas pessoas estavam disponíveis a assistir esse programa. Agora a família que se reúne aos domingos pode perfeitamente tomar parte nisso, mas é preciso que saibam. Eu tenho recebido cartas, tenho recebido telefonemas de pessoas aflitas que pensam que o programa saiu do ar. Não, ele não saiu do ar. Ele teve o dia alterado e para melhor. Bem, nós estávamos lendo o início da Paixão e vamos continuar a lê-lo. Então, padre, só completando então, passou a ser domingo, o dia do programa. Domingo às 13h30, 1h30 da tarde. 3. Seguimos com o João, capítulo 18, versículo 3º em diante. Judas, então, levando à corte guardas destacados pelos chefes dos sacerdotes e pelos Judas, fariseus, então, levando à corte. Bom, e depois guardas do sumo sacerdote. Esses guardas do sumo sacerdotes eram a polícia do templo. Agora, a coorte era um destacamento romano. Normalmente, a coorte podia ter 600 soldados, ou então um manípulo, 200 soldados. Era chamada a cohors itálica. De onde eram esses soldados? Normalmente se diz ou se pensa que eles eram italianos, da Península Itálica. Não, eles não eram italianos, não. Eles eram recrutados entre os nativos, não judeus, claro, entre os nascidos na Palestina ou na Síria, Palestina, e a serviço dos romanos. Dentre eles, devia haver um outro chefe superior, este sim, de origem itálica, de origem italiana, mas a grande maioria dos romanos aí, entre aspas, eram soldados sírios e palestinos que nunca na vida pisaram na Itália, mas estavam a serviço do procurador. Alguns se perguntam, mas para apanhar um homem desarmado, precisa de um destacamento de 600 homens? Não é isto aqui um tanto exagerado? Ou esperavam complicações ali no momento da captura? Não sei honestamente o que dizer. Apenas isto. João aqui se distingue claramente dos sinóticos, porque nenhum sinótico coloca nenhum romano na captura de Jesus. Nenhum soldado trabalhando para Roma na captura ou no momento em que Jesus foi capturado no jardim do Getsemane. João faz. Por quê? Não vejo aqui nenhuma razão teológica. Quiseram ver uma razão teológica para o advento desses romanos, alguns comentaristas, para mostrar que o mundo, no seu inteiro, estava contra Jesus. Judeus e não judeus. O mundo. Mas não há nenhuma orientação do evangelista que leve os leitores a perceberem essa sutileza, esse detalhe nas entrelinhas que estava colocando o mundo contra Jesus. Portanto, eu acredito que se os romanos estiveram presentes, o número é absolutamente discutível, eles o fizeram porque Pilatos também deveria estar interessado na captura de Jesus. Claro, por motivos diferentes.
A Pilatos não interessavam motivos religiosos. A Pilatos interessavam motivos políticos. Saber se aquele homem de quem tanto se falava era um potencial inimigo de Roma, um potencial agitador, um potencial terrorista, ou se, pelo contrário, era uma pessoa simples, a seu ver, a ver de Pilatos, um pobre coitado, com ideias malucas na cabeça, mas sem nenhum perigo político para Roma. Eu já tive ocasião aqui de dizer que os romanos devem ter tido uma parcela bem maior de participação na captura, na prisão e na morte de Jesus do que normalmente os evangelhos canônicos deixam imaginar. Nós temos aqui duas imagens dificilmente conciliáveis de Pilatos. Nos sinóticos, um Pilatos, porque se Pilatos estivesse tão interessado em Jesus a ponto de pedir cooperação para as autoridades judaicas, como é que depois se modifica interiormente e começa a defender Jesus? Os sinóticos mostram Pilatos que defende Jesus, ou tenta pelo menos defendê-lo, e este aqui mostra um Pilatos talvez mais interessado em saber quem é Jesus e o que Jesus podia representar para o Império Romano e para a província. São duas imagens opostas, um Pilatos a favor de Jesus, sinóticos, ou um Pilatos potencialmente contra Jesus. Eu acredito que este evangelista aqui tenha queridamente ficado na ambiguidade. Eu acredito pessoalmente que Pilatos estivesse curioso, tivesse alguma curiosidade em saber quem era Jesus. Não vejo nenhuma improbabilidade no fato de Pilatos pedir algum auxílio às autoridades judaicas para averiguar, para indagar, para perguntar, para questionar, e não vejo também nenhuma possibilidade que essas autoridades religiosas lhe tenham pedido algum auxílio ali, alguns poucos romanos ali no momento da captura, porque não sabiam o que podia acontecer. Mas, de qualquer forma, numa análise bem rápida e rasa, mas de forma análoga, já se percebeu o excesso militar desde lá, né? Manda 200 para pegar um. Agora, aí realmente eu não sei se a coorte aí deve ser entendida com 600 ou 200, a mim me parece de qualquer forma é um excesso, muito excessivo, né, para prender um homem desarmado. Se Jesus tivesse dado mostras de revoltoso, de rebelde, de agitador, aí talvez sim, e até mais. Mas não era o caso de Jesus. Nunca foi, em hipótese alguma, né? Houve pessoas da época de Jesus, antes e depois, que fizeram isto, que levaram os romanos a agir e a terminar tudo num banho de sangue. Se bem que teve algum até que chamava Jesus mesmo, né? Teve algum outro Jesus, né? Barrabás, é. Agora, padre, há uma coerência intrínseca aqui, não é? Imaginando que seja verdade o que o senhor propôs, e que Pilatos tinha mais curiosidade do que propriamente alguma oposição a Jesus, se ele tinha curiosidade, provavelmente porque não conhecia bem. E ao não conhecer bem... Mas não há uma curiosidade em saber quem é Jesus, o que ele faz, uma curiosidade em saber o que ele poderia representar para Roma. Sim, e nesse sentido exatamente, faz sentido mandar muita gente. Porque se eu não sei o que espero, eu serei cauteloso. Mas eles naturalmente imaginavam, acredito eu, que o movimento não tinha assim seguidores tão numerosos, né? E depois foi isso na calada da noite. E eram seguidores pacíficos. Isso era... De qualquer maneira, todos sabiam. Uma nota do quarto evangelista, a presença dos romanos já no momento da prisão de Jesus, e não apenas quando Jesus é levado perante o prefeito. Esta é uma nota do quarto evangelista.
histórica ou não, é Ela uma é. nota dele. Seguindo com a leitura, então, aí chega, se referindo a Judas com os soldados, com lanternas, archotes e armas. Alguns quiseram ver aí na expressão lanternas, archotes, o fato de ter abandonado a luz no cenáculo e se mergulhado na escuridão. Agora ele precisa de lanterna. A luz do mundo não está mais com ele. Mas isto aqui Nossa, é um então, misticismo também, que acredito que não estivesse na mente do autor deste evangelho. Sabendo Jesus tudo o que lhe aconteceria, adiantou-se e lhes disse. Agora, interessante, Judas aqui termina a sua função. O quarto evangelista não permite que ele se aproxime de Jesus. Não diz como os sinóticos que ele beijou Jesus. O texto não fala isto. Termina aí. Simplesmente o guia daqueles que prenderam Jesus. E o senhor entende isso? Deve ser aqui. Por que o autor faria isso? Fez isso? Simplesmente não lhe deu Intimidade. Importância nenhuma. Importância alguma. Os sinóticos deram um pouco mais de importância porque falaram da morte de Judas. Mateus por enforcamento, ainda antes de Jesus, quando foi jogar as moedas no templo e se enforcou, e Lucas, uma outra versão completamente diferente nos Atos, com aquele dinheiro teria comprado um campo, e naquele campo, dias depois, foi acidentado, caiu para a frente, arrebentou-se em dois e se esparramaram suas entranhas todas. Nós temos que fazer aí um intervalo e voltamos já. Volta. E eu tinha uma dúvida, padre. Nós estávamos falando da historicidade dos fatos e especialmente deste trecho do Evangelho. Parece que seria, a mim pelo menos, me parece ser mais razoável a apresentação de João. As outras parece que romantizam um pouco a relação de Judas ao entregar Jesus. E ao pura e simplesmente colocá-lo no lugar em que indica onde estará Jesus, parece que historicamente, para mim, ganha um pouco de prestígio. De qualquer maneira, João não entra no término, no final da vida de Judas, como Mateus, enforcamento, e Lucas, Atos, com um incidente fatal nesse campo comprado. Para mim, essas duas versões são folclóricas. Isto é, se sabia, folclóricas, mas com fundo de verdade, se sabia que este Judas teve um fim trágico. E a partir deste conhecimento, histórias ou histórias foram sendo criadas a seu respeito. Duas vieram parar aí em textos canônicos do Novo Testamento. O mais delicado de tudo isto é que o traidor de Jesus, ou aquele que entregou Jesus, tinha o nome do povo judeu, Judas. E isto aqui provocou uma onda de antissemitismo na igreja, que foi impressionante, não poupando até doutores do calibre de São João Crisóstomo, Santo Agostinho, São Tomás e até Lutero. É mesmo? Judas, o representante dos judeus. Judas, a caricatura do judeu. Está vendo? Isto valeu um antissemitismo muito forte nestes 20 anos, 20 séculos de história cristã. Graças a Deus, as relações hoje entre Igreja Católica e judeus estão bem melhores do que no passado. Nós não podemos de forma nenhuma condenar os judeus como tal, nem os da época de Jesus, numa generalidade. Apenas as autoridades religiosas, estas sim, que arquitetaram
todo o fim de Jesus. Estas são responsáveis ou culpadas historicamente pelo que terá acontecido com Jesus. Mas, infelizmente, carregamos nós sim uma pecha passada de antissemitismo. Hoje, repito, as relações estão bem melhores. Não quero dizer que não haja atritos de vez em quando, sabe? Quando o Papa canonizou Edith Stein, houve uma grita do lado de lá. Mas como? Ela foi assassinada como judia, não como cristã. Escuta, é uma monja carmelita. O Papa tem que pedir licença aos grãos rabinos lá de Israel para canonizar uma monja carmelita. Aí também. Na opinião dele, sim, né? Não tem cabimento. Na não opinião é? dele, Alguns, sim. talvez. Não tem cabimento. Houve, no bem recente, coitadas, as carmelitas foram fundar um mosteiro dentro do campo de concentração de Auschwitz, que é ao lado de Cracóvia, na Polônia, né? Fundaram um mosteiro para rezar pela paz do mundo e em reparação aos crimes, aos sacrilégios, aos assassinatos que lá foram cometidos. Nossa Senhora, foi uma grita no judaísmo, foi uma grita que elas não tinham nada que fazer lá, que aquilo lá é um local de holocausto judaico e apenas judaico. Não foram só judeus que morreram em Auschwitz. Não, certamente que não. De jeito nenhum, mas foram muitos. Né? E só terminou quando uma delegação de João Paulo II, encabeçada por um cardeal judeu, mas o arcebispo de Paris, de então, o cardeal Lustiger, foi lá e tirou as freiras de dentro de Auschwitz. Elas estão sim, mas não mais dentro do campo de concentração, fizeram um mosteiro ali do lado. Ali elas podem rezar tranquilamente, não foram mais molestadas. Mas bem que, sabe, esse relacionamento às vezes cria problemas de lado a lado, né? Aperta um pouco, se atrita. Ailton, quer prosseguir com a leitura? Não, por favor, fique à vontade. Então, seguindo. Sabendo Jesus, eu vou retomar de onde nós paramos. Sabendo Jesus tudo o que lhe aconteceria, adiantou-se e lhes disse: a quem procurais? Responderam: Jesus, o Nazareu. O Nazareu. São três as maneiras de se apelar: Nazoraios, Nazarenos ou Aponazarete. O evangelista pode ter jogado com as três, sendo que a primeira, Nazoraio, significa mais consagrado a Deus. E pode ter jogado com a ambiguidade do termo. Era de Nazaré e ao mesmo tempo consagrado a Deus por assonância de palavras semelhantes. Sim. Certo? Mas a resposta que Jesus dá, evidentemente, nos leva a sair do campo da história e entrar na teologia de João. Qual foi a resposta que Jesus deu? Disse-lhes: sou eu. Sou eu, ego eimi, o famoso nome de Deus. A tradução grega do 70 do nome de Deus revelado a Moisés na sarça ardente. Sou eu sou. Este é o nome de Deus. E Jesus pronuncia o nome de Deus. E diante desta pronúncia, aqui é claro que nós estamos em teologia, não em história, diante desta pronúncia. Judas, que o traía, estava também com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Vejam, em Marcos é Jesus que cai por terra. É Jesus aflito que pede que o cálice lhe seja tirado. Aqui em João são os que vieram prendê-lo que caem por terra. É bem a teologia do quarto evangelista. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou e eu a retomo. Aí está. Mas é claro que aqui João sacrifica um pouco a história em prol da teologia. E é claro que teologicamente
É certo isto. Padre, então aqui eu vou me permitir, se o senhor me permitir, uma parte. Seria possível, na comparação dos evangelhos, atribuir um grau de historicidade maior a um que a outros? Claro, os sinóticos estão bem mais históricos do que este aqui. Se bem que, em questão de detalhes, às vezes este aqui é mais pormenorizado do que os sinóticos. Há uma certa... Mas esse aqui é mais místico, é mais... espiritual. Teológico. Obrigado, Padre. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes então novamente, a quem procurais? Disseram, Jesus, o Nazareu. Jesus respondeu, eu vos disse que sou eu. Se então é a mim que procurais, deixai que estes se retirem, a fim de se realizar a palavra que diz, não perdi nenhum dos que me deste. A não ser o filho da perdição, Judas. Perdão. Continue. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, a quem decepou a orelha direita. Este é um problema mais delicado. Os 12 e Simão Pedro, no momento em que Jesus, na última ceia, instituiu a Eucaristia, estavam todos armados? Pois é. O que Pedro estava fazendo com aquela espada? É interessante que em Marcos é um dos que estavam ali. Esse um dos que estavam ali, nos outros sinóticos, se transformam num dos discípulos de Jesus. E a tradição foi caminhando até chegar neste evangelho aqui e dar o nome a esse discípulo de Jesus de Simão Pedro. Agora, veja, um anônimo, um dos 12, Simão Pedro. O que significa isso? Isso significa caminho da tradição. Isso significa que a tendência da tradição foi dar nomes a pessoas anônimas, sobretudo a pessoas anônimas. Isto significa que se houvesse um candidato a realizar ou perpetrar um ato desse, dos 12 conviria mais Simão Pedro. Simão Pedro, com o seu rompante, seria o candidato mais apropriado a este gesto aqui. Mas vejam que aqui a tradição foi caminhando enormemente. Nós temos que parar, encerrar o programa e voltar a semana que vem. Muito obrigado. Bom domingo a todos, até a próxima semana e uma boa semana também. Uma boa tarde a todos e até o nosso próximo programa.